O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre, e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, os evangelhos desses últimos dias têm sido uma sequência, né? Nós vamos ouvindo na ordem realmente que foi acontecendo na vida de Jesus e dos apóstolos. Antes de ontem nós ouvimos o relato de Jesus na sinagoga em Nazaré, quando os habitantes não o escutaram, quiseram jogá-lo do precipício. Ontem Jesus saiu de Nazaré, foi para Cafarnaum e lá também na sinagoga ele expulsou o demônio daquele homem que estava possuído e todos ficaram admirados. Que palavra é esta que até os demônios obedecem? E aí logo depois Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. Chegando na casa havia a sogra de Simão com febre alta. A tradição da igreja nos diz que São Lucas, que é o evangelista que contou esta narrativa, São Lucas não conheceu pessoalmente Jesus, ele não era um dos 12 apóstolos, ele foi conhecer depois. Provavelmente São Lucas tenha acompanhado São Paulo. São Paulo ouviu muitas histórias a partir dos discípulos ali de São Paulo. Também São Lucas foi quem esteve com Maria. São Lucas conversou com Nossa Senhora, por isso é o evangelista que conta com mais detalhes a aparição do anjo, né, todo o anúncio, a visita de Nossa Senhora à sua prima Isabel. E também dizem que São Lucas era médico. São Lucas era médico, tanto é que ele é o padroeiro dos médicos. São Lucas era médico. Interessante os detalhes que São Lucas nos dá. No Horto das Oliveiras, ele é o evangelista que fala que Jesus suou sangue. Né? Um dado médico, uma observação mais apropriada a um médico. E aqui também Lucas diz que a sogra de Pedro estava com febre alta. Para nós hoje, a febre ela é algo não tão grave assim. Claro que a febre indica alguma coisa, né? E aí tem que ver o que está acontecendo, que está causando a febre. Mas em geral a febre não é algo tão preocupante, né? A pessoa está com febre, dá um remedinho, né? Mas no tempo de Jesus não era tão simples assim. Uma febre era algo que era muito perigoso. Uma febre alta, ela estava em grande risco. Então, ela estava muito doente. Não é que ela estava com uma febrezinha deitada na cama. É claro que existe uma diferença enorme, né?
quando uma mulher está com febre, quando um homem está com febre. A mulher com febre, 40 graus, ela está lavando a roupa, está limpando a casa, está dando uma ajeitada nas coisas. O homem com 37 está na cama dizendo suas últimas palavras, porque acha que já vai partir dessa para melhor, né? O homem não tem resistência à dor nem à doença, mas só para brincar. Mas era uma doença muito grave, né? Era uma doença muito grave. Ela estava com febre alta, não era uma febrezinha, era uma febre alta. E interessante que Jesus, quando chega, então pedem em favor dela, intercedem a Jesus pela sogra de Pedro. E o que Jesus faz? Olha que interessante. Ele ameaça a febre. Ele ameaça a febre. Jesus ameaça a doença. Jesus, ele tem a autoridade, e a autoridade de Jesus, ela é a autoridade divina. Por isso que lá na sinagoga em Cafarnaum ficaram espantados. Que palavra é essa? Ele fala e acontece. Ele diz e se faz, né? Nós não temos autoridade sobre as coisas. Nós não temos autoridade para dizer a febre vai embora e ela ir. Ela é impessoal. Nós não temos autoridade nem sobre nós mesmos, que dirá sobre os outros ou sobre as outras coisas. Mas Jesus tinha. E ele ameaça a febre e a febre a deixa. Ou seja, Jesus tem autoridade sobre aquilo que é o mal. A febre ali é a representação de algo que está tirando a saúde, tirando as forças vitais daquela mulher. E Jesus restaura. Então Jesus expulsa. Jesus expulsou o demônio na sinagoga de Cafarnaum, agora ele expulsa a doença. Claro que no povo antigo havia uma ligação muito grande, muito forte, e ainda continua existindo, viu? Quando eu fiz o curso há 2 anos atrás sobre exorcismo, nós percebemos que muitas aparentes manifestações do demônio, do inimigo, são doenças. Acontece muito isso, né? Algumas coisas que algumas pessoas acham que é uma manifestação demoníaca, muitas vezes é uma doença, né? Uma doença psiquiátrica, alguma coisa assim. Mas o contrário também. O demônio também se disfarça em uma doença. Então acontece muito também. Alguns grandes exorcistas, eles relatam casos em que a pessoa aparentemente só estava doente, mas quando se realiza o rito do exorcismo, se expulsa o mal, a doença também acaba. É só começar a falar, vocês estão vendo? Mas o mal se disfarça. O mal espiritual se disfarça de um mal físico. Isso na vida espiritual é muito comum acontecer. Pois bem, aqui Jesus então demonstra a sua autoridade e depois continua curando outras pessoas, continua curando outros enfermos e continua expulsando o demônio. E é interessante porque quando os demônios se deparam com Jesus, eles imediatamente sabem quem é Jesus. E eles gritam e eles proclamam: Tu és o Messias, Tu és o Filho de Deus. Mas a missão de Jesus não era que todos soubessem que ele era o Messias, então quanto mais pessoas dizendo que ele era o Messias, para ele melhor. Mas Jesus manda que os demônios se calem, porque ele não quer o testemunho dos demônios, ele quer o testemunho dos discípulos. Dos discípulos. Ele quer a conversão que vem do coração, que reconheça que ele é o Messias. Quando Pedro diz lá: Tu és o Messias, o Filho de Deus. Quem dizem os homens que eu sou? Tu és o Messias. Jesus diz: Feliz és tu, Simão Pedro, porque foi o Pai quem te revelou isso. A experiência não vem nem humana, nem dos homens, e muito menos dos lá de baixo, que eu não vou ficar falando para não dar muito crédito. A experiência vem de Deus, vem do alto. Saber que Jesus é o Messias, saber que Jesus tem autoridade, saber que Jesus pode curar e pode expulsar o mal, é uma experiência que vem do alto, que vem do Espírito Santo derramado sobre nós. Por isso que São Paulo no final vai dizer: ninguém pode dizer que Jesus é o Messias sem o Espírito Santo. Ninguém chama Jesus de Senhor sem o Espírito Santo. Que nós reconheçamos essa autoridade de Jesus em nossas vidas, que nós abramos o nosso coração para que Jesus também possa expulsar de nós tudo aquilo que nos atrapalha de sermos totalmente dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.